Vamos lá, agora eu acho que vai, enfim, dar certo. Pode apagar as luzes, tá? Você sabe o que é melanoma? Existem 3 tipos principais de câncer de pele: carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular e o melanoma. O melanoma é o tipo mais agressivo, causado pela proliferação anormal e descontrolada das células que dão cor à nossa pele, os melanócitos. Conforme essa proliferação acontece, essas células vão se aprofundando na pele e conseguem atingir os vasos linfáticos e os vasos sanguíneos. Assim, o melanoma consegue produzir metástases, ou seja, se espalhar pelo corpo humano e se instalar em outros órgãos, como os linfonodos, o fígado, os pulmões e o cérebro. É muito mais fácil curar o melanoma quando ele ainda cresceu só na pele, pois basta fazer uma cirurgia para remover o tumor daquele local. Quando o melanoma já se espalhou, o tratamento é muito mais complexo, pois depende de grandes cirurgias, quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia e radioterapia. E nessa situação, nem todos os casos podem ser curados. No Brasil, mais de 1.500 pessoas morrem por ano em decorrência do melanoma avançado ou metastático. Por isso, precisamos nos unir para lutar juntos contra o melanoma e, cada vez mais, descobrir novos casos deste câncer ainda nas fases iniciais e curá-los. Onde ficam os melanócitos e para que eles servem? A pele humana é formada por 3 camadas. A epiderme é a mais superficial, onde se forma o melanoma. A derme, a do meio, onde é produzido o colágeno. E a hipoderme, nossas gordurinhas. A epiderme é formada por 3 tipos de células. As escamosas, que são mais superficiais e achatadas. As basais, que são mais arredondadas e formam a última camada da epiderme. E os melanócitos, que ficam entre as células basais e produzem a melanina, a substância que determina a cor da nossa pele e ajuda na proteção contra a radiação solar. Quanto mais melanina os melanócitos produzem, mais escura é a nossa pele. E por isso temos 6 tipos de cor de pele que reagem de forma diferente à luz solar. Como e por que os melanócitos podem se transformar em um melanoma? Quem controla e regula toda a proliferação das células do corpo são genes presentes no DNA. A origem do melanoma é determinada por mutações no DNA dos melanócitos. Essas mutações podem ser hereditárias, em 10% dos casos, ou adquiridas por causas ambientais, 90% dos casos. Quanto mais o DNA dos melanócitos sofre agressões, maior a chance dele se transformar numa célula cancerosa. O maior agente agressor do DNA dos melanócitos é a radiação ultravioleta do Sol. Por isso, a exposição excessiva e desprotegida ao Sol pode ser tão perigosa. Além disso, episódios de queimadura solar, principalmente na infância, aumentam ainda mais a chance de desenvolver um melanoma. Por isso é tão importante nos protegermos do Sol. As câmaras de bronzeamento são ainda mais perigosas, pois emitem uma grande quantidade de radiação ultravioleta. Por isso, estão proibidas, pois são praticamente uma máquina de fazer câncer de pele. Quem pode ter melanoma e onde o melanoma pode aparecer? Qualquer pessoa pode ter o melanoma e ele pode aparecer em qualquer lugar da pele, até mesmo no couro cabeludo, nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e nas unhas. Mas os lugares mais comuns são as costas no homem e as pernas nas mulheres. As pessoas branquinhas que se expuseram ao sol, tiveram queimaduras solares na infância, têm olhos e cabelos claros, são as que correm maior risco de desenvolver o melanoma. Além disso, as pessoas com muitas pintas pelo corpo e aquelas com histórico familiar de melanoma devem ficar ainda mais atentas. Não é tão comum, mas os negros e asiáticos também podem ter melanoma, principalmente nos pés e nas mãos. Você sabia que o famoso cantor de reggae Bob Marley faleceu em decorrência de um melanoma na unha do pé? Oh, não! Assustador, não é mesmo? O fato foi que quando ele descobriu a doença, por um Rastafari, ele não aceitou fazer a amputação do dedo e o tumor se espalhou por outros órgãos, levando o cantor à morte depois de alguns anos. Outra região onde o melanoma pode ser muito perigoso é no couro cabeludo.
Neste local é difícil de ser diagnosticado, pois está sempre escondido pelos cabelos, exceto nos carecas, claro. O melanoma é um tipo comum de câncer? Felizmente não. O melanoma não é um tipo comum de câncer de pele. O tipo mais comum é o carcinoma basocelular, que vem das células basais. Uau! Seguido pelo carcinoma espinocelular, que vem das células escamosas. O melanoma representa apenas 5% do total dos casos. Apesar disso, ele é responsável por mais de 90% das mortes por câncer de pele. E o problema pode ficar ainda maior, pois o número de casos de melanoma vem aumentando muito nos últimos anos. Por isso, todos nós precisamos nos proteger e tentar descobrir o melanoma logo no início, pois assim podemos curá-lo. Na maioria das vezes, o melanoma surge como uma lesão pigmentada na pele normal, semelhante a uma pinta. Mas todas as pintas são melanoma ou podem virar um melanoma? Calma, vamos começar do começo. Uma pinta é uma mancha que aparece na pele e ocorre quando os melanócitos crescem e se agrupam, formando um aglomerado de células que os médicos chamam de névoa. A maioria dos adultos possui entre 10 a 40 pintas espalhadas pelo corpo, incluindo pés, mãos, couro cabeludo, genitais, principalmente na infância e adolescência. Depois dos 40 anos, é muito difícil ter novas pintas, mas podem aparecer as manchas provocadas pelo sol. Uma pinta ou névoa comum é geralmente circular ou oval, tem as bordas bem definidas, cor uniforme, mede até 5 milímetros de diâmetro e não se modifica com o tempo. É difícil, mas qualquer pinta ou névoa pode se transformar no melanoma. Quanto maior o número de pintas na pele, maior a chance de ter o melanoma. Por isso, precisamos conhecer nossas pintas e ficar atentos a qualquer mudança, pois pode ser um problema. E como suspeitar de um melanoma? O primeiro passo é conhecer as pintas e os sinais da nossa pele e sempre fazer um autoexame. A regra do ABCDE ajuda a encontrar uma lesão suspeita de melanoma. Por essa regra, o A é de assimetria. A forma de uma metade do sinal não corresponde à outra metade. O B é de bordas irregulares. As bordas do sinal podem ser entalhadas ou mal definidas. O C é de cores desiguais. Tons de preto e marrom podem estar presentes no sinal. Áreas em branco, cinza, vermelho, rosa ou azul também podem ser vistas. O D é de diâmetro. Os melanomas podem ser pequenos, mas a maioria tem mais de 6 milímetros de diâmetro. O E é de evolução. Geralmente o sinal apresenta mudanças de tamanho ou das suas cores ao longo do tempo. Quando você encontrar uma ou mais dessas alterações, procure um médico dermatologista para avaliar a lesão e fazer um diagnóstico mais preciso. Mas não fique desesperado, pois existem outros problemas da pele de menor gravidade que podem apresentar essas características. Por isso, a avaliação médica e o diagnóstico correto são tão importantes. E como podemos prevenir o melanoma? Para prevenir o melanoma, você deve evitar a exposição ao sol entre 10 horas e 16 horas, quando os raios do sol são mais intensos e perigosos. Se não for possível evitar, o ideal é ficar na sombra sempre que possível, inclusive em dias nublados. Mesmo quando o sol está encoberto, os raios UV estão presentes e ativos, oferecendo risco para a sua pele. Quando sair ao sol, prefira usar roupas compridas, calças e blusas, de preferência com proteção UV, chapéus de abas largas e óculos de sol. Usar um protetor solar com fator de proteção FPS 30 ou maior, reaplicando a cada 2 horas ou após se molhar ou suar. E nunca, mas nunca mesmo fazer bronzeamento artificial. É importante conhecer todos os fatores de risco para o desenvolvimento do melanoma. Sugerimos que você monitore suas pintas regularmente, utilizando a regra do ABCDE e faça o autoexame da pele pelo menos uma vez ao mês. Durante o autoexame, não se esqueça de avaliar toda a superfície corporal na busca por lesões suspeitas, incluindo as regiões palmares e plantares, unhas e couro cabeludo, locais muitas vezes esquecidos. Consulte um médico dermatologista sempre que perceber um sinal irregular que esteja crescendo ou mudando de cor, ou sempre que estiver em dúvida.
Pessoal, eu queria pedir para vocês que vocês apertem nesse aviãozinho que tem aí embaixo e comecem a enviar para todos os contatos de vocês para participar dessa palestra, que é um tema muito importante. Podem acender um pouquinho de luz, por favor? Eu vou estar filmando aqui. Então vamos lá. Quem aqui já tinha ouvido falar de melanoma antes dessa apresentação ou antes desse evento? Pode levantar a mão um pouquinho mais alto. Bastante gente. Quem já teve algum cliente que vocês levantaram essa suspeita para o cliente? Aqui. Os que vocês ouviram falar antes, vocês tiveram na formação de vocês alguma aula específica sobre esse tema ou não? Quem teve, vocês tiveram. Legal. É bom que a gente consegue perceber que algumas têm recebido essa formação. Meu nome é Elimar Gomes, eu sou dermatologista, eu atuo em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa. E durante a minha gestão no Grupo Brasileiro de Melanoma, eu quis ir um pouco além das atividades que o grupo fazia, iniciar esse processo de treinamento de outros profissionais que pudessem nos ajudar a salvar vidas, e aí nasceu o programa Juntos contra o Melanoma. Nós médicos somos obrigados, toda vez que a gente vai dar uma determinada aula, a declarar aquilo que está escrito ali, ó. Não há conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Isso significa que eu não tenho nenhum patrocínio de determinada empresa ou indústria para dar essa aula, tá? E aí, talvez, nesse momento, alguns de vocês tenham esses questionamentos, né? Será que pode mesmo ajudar? Já fiquei com um pouco de medo dessa história de melanoma, acho que vou embora. Fazer uma perguntinha. Vocês responderam um questionário, falava assim, qual o exame de triagem para câncer de mama? O que a senhora respondeu? Alguém respondeu diferente de mamografia? Isso. Alguém não sabia o que responder nessa pergunta? Dos homens, por exemplo? Todos sabiam que era mamografia? Alguém não sabia? Eu tenho coragem de falar, eu não sabia? Ou todos sabiam? Os homens entendem de mama. Ótimo. E no câncer de próstata, qual é o exame? PSA e Toque PSA. Ótimo. Então isso a gente vai ter que ir no hospital, né, fazer o exame, esperar o resultado do exame, para depois a gente desconfiar se tem ou não câncer de mama ou de próstata. E para fazer o diagnóstico de melanoma, qual que é o exame? dermatoscopia, Para fazer a suspeita. Biópsia. visual clínico. Visual. Basta você olhar que você pode suspeitar. Para suspeitar de melanoma, a gente não precisa de nenhum exame, né? Para confirmar é diferente. A mamografia não confirma câncer de mama, ela suspeita e depois você vai para a biópsia. O PSA e o toque não confirmam o câncer de próstata, ele suspeita e depois você vai para a biópsia. Para suspeitar de melanoma, basta a gente ter conhecimento sobre isso. E eu vou provar isso para vocês. Talvez vocês já tenham ouvido falar da história desse nadador, tá? Ele nadou lá em Londres, em 2012, e... Onde está o apontador? O apontador que vocês tinham separado. Ele nadou em 2012 lá em Londres, e a fã viu a foto dele no final da piscina, em 2012. E em 2016, e uma fã dele percebeu que a pinta tinha aumentado entre as duas fotos. Ela entrou em contato com a assessoria do nadador,
avisou para ele desse perigo. Ele é australiano, um dos países do mundo onde mais tem melanoma. Depois da Olimpíada, ele voltou, tirou a lesão, né? Descobriu que era o melanoma, mas o melanoma inicial foi curado e ela salvou a vida dele. Ou seja, cada um de vocês pode fazer isso também, né? A gente não precisa de exame nenhum, a gente só precisa estar junto em busca dessa doença, tá? A gente tem cerca de 6.000 novos casos, e a gente espera pelo INCA 6.000 novos casos de melanoma no Brasil por ano. A gente acredita que esse número está subestimado, que ele seja muito maior. Mas, apesar de ter só 6.000 teoricamente, a gente tem 1.500 óbitos por ano por melanoma. E ao longo dos últimos anos, esse número vem aumentando muito. Significa que a gente está descobrindo esse melanoma muito tarde. Por que significa isso? Por conta dessa historinha aqui. O melanoma começa na primeira camada da pele, tá? E aí depois ele vai invadindo, como vocês viram no vídeo. Quando ele chega no estadio que a gente chama de 3, ele já consegue penetrar nos vasos linfáticos e ir para nossas ínguas. Todo mundo sabe o que é íngua. A gente tem dor de garganta, fica aquela bolota aqui. O médico, a gente chama isso de linfonodo. O melanoma no pé ou na unha pode sair da unha e ir para uma íngua na virilha. Isso é o melanoma no estadio 3. Depois ele pode espalhar para outros órgãos, cérebro, pulmão, né? Isso é o melanoma estadio 4, melanoma metastático. Então, a gente chama de melanoma fino quando ele está só na pele ou só na unha, por exemplo. E a gente chama de melanoma avançado quando ele já invadiu outros órgãos. Para as doenças, nós médicos usamos isso aqui, ó, chama curva de sobrevida. Tá? O 0 é quando descobriu a doença. E o tempo vai passando aqui em anos. Tá? Aqui é o melanoma fino. E aqui é o melanoma avançado. Tá? Vamos parar aqui no final do 5º ano. 95% das pessoas estavam vivas depois de 5 anos de terem descoberto um melanoma fino, certo? Então só 5% foi a óbito. Já no melanoma avançado, só 10% das pessoas estão vivas depois de 5 anos. Então, se a gente não descobrir o melanoma na fase inicial, ele é muito letal. Por isso que tanta gente está morrendo ainda dessa doença. Por isso a gente conclui que a doença tem sido descoberta tarde. Mas como que uma doença tão visível para todo mundo pode matar tanta gente? Por falta de conhecimento. 78% da população brasileira não sabe o que é melanoma. Vocês que levantaram a mão, que falam que sabiam o que era, são uma amostra totalmente viciada, porque o grosso da população não sabe o que é isso. E se vocês têm contato com outra pessoa e sabe disso, vocês são obrigados a ajudar a alertar. Principalmente se vocês fazem procedimentos na pele, pés e unhas dessas pessoas. E, uma vez que ele está visível, a gente tem que usar regras para suspeitar do melanoma. E vocês viram que a primeira regra é a regra do ABCD, e eu vou repassar isso para vocês, tá? Isso não é um melanoma no pé, que é o que a gente vai discutir um pouco mais, mas essa regra vale para qualquer região do corpo, tá? O A é de assimetria. Se a gente divide a pinta de um lado no meio, né? Um lado não é igual ao outro, nem se a gente divide ao contrário, tá? Então, uma lesão assimétrica é suspeita de melanoma. Um lado é igual ao outro, e aqui também. Então, essa
essa não é uma lesão suspeita. O B é de bordas. Se a borda for toda recortada, parecendo o mapa do Brasil, isso significa que essa é uma lesão suspeita. Quando a borda é bem regular, essa não é uma lesão suspeita. O C é de cores. A tela está meio ruim, ali, escura, mas aqui, acreditem, é castanho claro, aqui castanho escuro e aqui é preto. Então, tem muitas cores, é uma lesão suspeita. Uma cor uniforme é uma lesão não suspeita. O D é de diâmetro. Quando ele é maior que 0,5 centímetros ou 5 milímetros, a gente começa a suspeitar. Existem melanomas menores do que isso, mas é muito difícil suspeitar deles só com o olho, né? E o E é muito importante. As nossas pintas, elas tendem a crescer junto com a gente no nosso desenvolvimento. Então, a gente vai, criancinha, tem algumas pintas, elas vão crescendo junto com a gente. E depois param, tá? Se uma pinta começa a crescer de uma forma anormal, ela não é uma pinta comum. Provavelmente, ela é um câncer, tá? Quem já achou o melanoma na tela? Essas fotos têm diferença de 6 meses. A parte superior, direita. Então, a evolução também é muito importante, porque câncer cresce, né? Pinta pode aumentar um pouco, mas não é câncer, certo? Existem 4 tipos principais de melanoma, e eu vou explicar um pouquinho para vocês. Não, eu não vou, isso aqui é a parte médica, tá? O que vocês precisam saber? O mais comum é o extensivo superficial, que é o que acontece em qualquer lugar da pele. E quando a gente suspeita de um extensivo superficial, com qualquer pinta ou mancha que chama atenção, então se você olhou para a pele de uma pessoa e viu uma pinta que te chama atenção, você vai fazer a regra do ABCDE. Se a regra tiver alguma alteração, você já vai suspeitar de um melanoma extensivo superficial. O melanoma nodular é um outro tipo que é muito perigoso. Por quê? O extensivo superficial, o nome diz, ele cresce se estendendo superficialmente para os lados durante um tempo grande, de 2, 3 anos, antes de invadir a pele. O nodular, ele já cresce invadindo, já cresce como bolinha. Então, é um tipo muito agressivo de melanoma. E aí, a gente vai suspeitar desse tipo de melanoma quando tem um nódulo ou um caroço escuro ou avermelhado que está crescendo em cima da pele. Existe um outro tipo de melanoma chamado lentigo maligno. Esse tipo de melanoma está relacionado com o sol que a gente toma bem pouquinho todos os dias. Então ele vai acontecer nas áreas expostas e em pessoas mais clarinhas, né? Então são essas manchas escuras no rosto que não param de crescer e vão ficando cada vez mais feias, principalmente em pessoas idosas, porque ele vai depender de muito tempo de exposição ao sol. E por fim, o melanoma acral lentiginoso, que é o que acontece nas palmas, plantas e unhas. Esse melanoma não tem a ver com o sol. Não é o sol que provoca ele. Existem outras alterações, suscetibilidade genética, né? Às vezes pequenos traumas e outras coisas que poderiam desencadear o aparecimento desse tumor. E a gente vai suspeitar dele através de pintas nas mãos, nos pés ou nas unhas que estão crescendo e se modificando ao longo do tempo. A gente também vai ter pinta comum nessas regiões, mas elas tendem a ser mais estáveis, elas não vão ter crescimento, né? Quem cresce de novo é câncer. Pronto. Então vocês já sabem o que é melanoma, né? E o que vocês vão procurar primeiro? Oi? Não. Em quem que você vai procurar o melanoma primeiro? Nós mesmos. Exatamente. Então assim, se com esse conhecimento todo, a primeira pessoa que a gente vai ter que cuidar é de nós mesmos. É o autoexame. Olhar o corpo inteiro, olhar suas pintas, ver se tem alguma alteração. Mas o melanoma acontece no couro cabeludo.
E eu acho impossível que alguém consiga examinar o seu couro cabeludo, né? Então a gente vai precisar de outra pessoa para olhar o nosso couro cabeludo. E quem olha o nosso couro cabeludo sempre? Os cabeleireiros, né? Então a ideia foi do Juntos ensinar os cabeleireiros sobre o que é melanoma e perguntar para eles: você consegue encontrar o melanoma no couro cabeludo? E aí eu vou mostrar esses dois exemplos. Esse é um melanoma fino que foi descoberto pelo cabeleireiro dessa paciente, tá? E esse é um melanoma avançado que o paciente percebeu o caroço, né? Essa tem muita chance de sobreviver e esse, a chance já é bem mais baixa. Lá nos Estados Unidos, um serviço em Atlanta fez um estudo e descobriu que 10% dos melanomas que chegavam para fazer tratamento naquele hospital tinham sido encaminhados por cabeleireiros. E entre esses melanomas encaminhados por cabeleireiros, todos eram mais finos e os pacientes eram mais jovens. Ou seja, é muito útil que os cabeleireiros nos ajudem, né? Mas eu disse que o melanoma mais comum era o extensivo superficial. E no vídeo mesmo, vocês viram que os lugares mais comuns do extensivo superficial é nas costas do homem e nas pernas das mulheres. E nas costas das mulheres também. Isso por conta de exposição ao sol, né? São lugares que pegam muito sol. Principalmente, sol de queimadura solar. O melanoma extensivo superficial, ele está muito relacionado aos nossos episódios de queimadura solar, tá? Ao contrário daquele que eu falei que é no rosto, que é de sol de todo dia, esse é do sol do final de semana, que a gente está a semana inteira sem tomar sol, vai lá, tira a camisa, dá uma volta no parque e volta vermelho. Então, todo final de semana, você tem uma queimadura solar, geralmente nas costas ou na perna, e é ele que provoca. E hoje em dia, como que é as pernas e as costas de muitos homens e mulheres? Assim. E aí, vai ser impossível achar melanoma aí, certo? Então, ontem a gente ensinou 60 tatuadores aqui de Goiânia como nunca esconder um melanoma com uma tatuagem. E aqui um exemplo de melanoma fino, que vai ser curado, e um melanoma avançado, que as chances de cura são muito baixas. E por fim, vocês estão aqui, porque o melanoma também pode acontecer nos pés, nas mãos e nas unhas, né? Esse melanoma, ele é interessante porque nas populações não brancas, né, os outros tipos que eu falei acontecem menos, né? Então, o número, a proporção de melanoma na mão, pé e unha em negros e asiáticos acaba sendo um pouco maior, tá? Tanto que vocês viram no vídeo que o Bob Marley morreu disso. E o melanoma pode estar escondidinho, tão escondidinho que a imagem está ruim, que aqui tem um melanoma nessa foto. A gente só vai tentar ver se dá para melhorar um pouquinho a luz do projetor, porque ainda tem umas imagens que vai ser importante para eles. Então, o papel de vocês é extremamente importante. Por quê? O melanoma no pé e nas unhas, ele acontece normalmente em pessoas um pouco mais idosas. E justamente nessa fase, a gente olha menos para o nosso pé, né? Então você não vai ver facilmente esse melanoma. E quem vai ver é outra pessoa, que no caso são vocês. Aqui, o melanoma fino, que foi descoberto por uma podóloga, e aqui um melanoma avançado, que o paciente só procurou atendimento depois de começar a ter dor e ulceração na lesão. Então vamos falar um pouquinho mais desse tipo de melanoma, que é o que é mais útil para a prática de vocês. Como eu disse, ele acontece na população um pouco mais velha. O melanoma, aquele extensivo superficial, é um tumor de jovem, por volta de 30 a 50 anos. Já no pé e nas unhas, é por volta dos 60 a 70 anos. As mulheres têm um pouco mais desse tumor, tá?
e ele é 3 a 10 vezes mais comum nos pés do que nas mãos. Tá? Não está funcionando esse treco aí que vocês estão mexendo de luz, tentando, não está melhorando nada. Está só distraindo todo mundo. Precisava ver o... Não tem um controle do projetor, não, né? De luz. Tem um controlinho aí? Eu só vou tentar ver se eu melhoro um pouco a luz do... Pessoal, aí embaixo tem um avião, uma figura de um aviãozinho aí. Clica nesse aviãozinho e começa a compartilhar essa live aqui com todo mundo. Estamos falando sobre melanoma, tá? Um workshop que está acontecendo sobre melanoma para podólogos, muito importante, tá bom? Quem quiser assistir por aqui, está liberado. Aqui tá bom. A minha imagem está melhor. Acho que melhorou um pouquinho, né? Deixa eu ver que impressão que melhorou um pouquinho. Pelo menos para aqui perto parece que melhorou. Acho que apagado agora pode ser um pouco melhor. Ótimo. Oi? Compartilha aí através do aviãozinho com todo mundo aí dos seus contatos. Clica nesse aviãozinho embaixo. A gente vai chegar compartilhando lá, mas, com assim, todo a grande mundo. maioria dos É muito melanomas importante são esse assunto. escuros. Mas existe um tipo de melanoma chamado amelanótico. E esse tipo também acontece embaixo das unhas e nos pés. Tá? Então, na verdade, lesões que são machucados ou feridas, ou aquele calo que você começou a tratar e que não está melhorando, pode ser um melanoma sem cor. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Tá? Aqui, alguns exemplos de lesões de melanoma, uns bem iniciais, né, que parece uma pintinha comum. Aqui o que a gente chama de melanoníquia, que é essa faixa escura na unha, que também pode ser um melanoma ou pode ser uma pinta. Aqui no caso é um melanoma, e aquele caso que vocês já viram. O melanoma na unha, ele tem um ABCDE dele também, porque ele é muito mais difícil de descobrir. A gente médico tem muita dificuldade de dar o diagnóstico final desse tipo de melanoma. Tá? Aqui, por exemplo, é um paciente de 70 anos, tá? 76 anos, ele é meu paciente, que ele tinha essa pinta de muitos anos e ele falou que tinha mudado. E aí a gente, pela história dele falar que tinha mudado, a gente optou por fazer uma biópsia e confirmamos que ele tinha um melanoma. Para suspeitar de melanoma na unha, a gente usa essa regra. O A, ela envolve a idade e a etnia, então pacientes mais velhos e asiáticos, afro-americanos ou índios americanos. O B é de banda, então quanto mais larga essa faixinha de cor, maior a suspeita. O C é de change, que é mudança da pinta. O D é de qual dedo envolvido, então o halo e o polegar é mais comum de ter melanoma. Extensão é o mais importante para vocês, é o que a gente chama de sinal de Hudson, que é um médico que descreveu que o melanoma de unha começava a fazer uma mancha em volta da unha, na pele em volta da unha. Então, se vocês virem uma escura, que na pele em volta tem uma manchinha, é uma lesão muito suspeita de melanoma. A gente vai ver outras fotos desse tipo. E o F é de família, né? Se tem um histórico de ter alguém na família que teve melanoma, o risco é muito aumentado. Outra questão importante é quando a gente tem distrofia. Então aqui a gente tem uma melanoníquia larga e uma distrofia na unha. Isso também aumenta a suspeita de melanoma.
Não dá para achar que isso aqui é micose, tá? Não dá para vocês mexerem numa lesão desse tipo suspeitando, a gente consegue usar tratamentos para micose. Tudo bem, eu sei que vocês fazem isso e às vezes conseguem resolver sim, mas não dá para achar que isso é micose, tá? Aqui é o sinal de Hanson. Ó, a unha tem um pouco de alteração de cor e a pele em volta da unha tem uma mancha escura. Isso é um melanoma de unha, tá? Eu disse que é muito difícil a gente descobrir esses melanomas de unha, tanto que a gente tenta, nós mesmos médicos, tentar criar esquemas de descobrir se é ou não, se é suspeito ou não. Não é tão fácil igual o melanoma da pele comum, né? A gente olha para uma unha escura e pergunta, essa pigmentação é causada por melanina? Muitas vezes a gente responde não. Por quê? Porque tem uma série de coisas que escurecem a unha. Isso aqui, por exemplo, o paciente estava pegando iodo, escureceu todas as unhas, né? Aqui esse esverdeado do canto da unha e aqui provocado por infecção bacteriana, né? Que é aquelas unhas verdes por pseudomonas, tá? Alguns fungos podem causar escurecimento da unha. Os hematomas podem causar escurecimento da unha, né? E isso pode dar um pigmento. O que é importante a gente saber do hematoma, que a unha vai crescer e ele vai sair. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o melanoma pode sangrar embaixo da unha. Então, se aparecer um hematoma, eu não falei que uma pinta que está sangrando e machucada é suspeita de melanoma? O melanoma embaixo da unha pode ter sangramento. Então, pode aparecer um hematoma sem a pessoa machucar, né? E esse hematoma tem que sair e ir embora. Se ficar acontecendo de novo, é uma suspeita. É lógico que essa pessoa pode estar, toda vez que ela sai e bebe, alguém pisa no pé dela e ela fala que nunca machucou. Pode ser isso também. Mas a gente tem que saber que essa possibilidade existe. Se o pigmento é causado mesmo por melanina, a gente ainda pergunta, quantas unhas estão escurecidas? Se forem várias, é muito difícil ser melanoma, né? Porque o melanoma não vai acontecer em várias unhas ao mesmo tempo. E vocês sabem que a unha escurece pela raça, né? As pessoas pardas e negras têm pigmentação na unha. Tem alguns medicamentos que escurecem a unha, gravidez, traumatizar a unha frequentemente vai escurecer. Agora, se é uma unha só, a gente tem que perguntar se tem alguma coisa que não seja melanoma que esteja provocando aquele escurecimento. Por exemplo, um trauma repetido e outras doenças da pele e das unhas, né? Como a psoríase, o líquen plano, esses outros tumores, né? Então, tudo isso pode provocar escurecimento na unha, né? Então, não é todo escuro na unha que é micose e não é todo escuro na unha que é hematoma ou todo escuro na unha é melanoma, né? Então, é muito importante a gente ter essa ideia da complexidade do diagnóstico na cabeça para conversar com os nossos clientes, né? E outro ponto importante é a idade de aparecimento. Na infância, é muito difícil ter melanoma nas unhas. Ele pode acontecer, mas é difícil. Geralmente, a gente acompanha. Agora, no adulto, a gente geralmente investiga. Principalmente se a gente tiver respondido todas essas perguntas. Tá? No dia a dia dos nossos consultórios, a gente sempre vai ter que responder entre essas lesões qual é o melanoma, né? Vocês já viram aqui alguns, esse é um hematoma comum, né? Esse é um melanoma, esse é um outro hematoma só no cantinho, aqui aquele melanoma que eu já tinha mostrado para vocês, aqui uma pinta comum, e esse aqui eu não vou contar agora não. O que a gente tem, dermatologista, de recurso para resolver essas questões, tá? A gente usa a dermatoscopia, tá? Então, quando eu perguntei qual era o exame para diagnosticar melanoma, alguém respondeu dermatoscopia, aquele aparelhinho.
Não, ele não serve para diagnosticar melanoma. Ele serve para aumentar a nossa capacidade em tentar diferenciar o que é bom do que é suspeito. Porque às vezes eu olho com uma pinta só com o olho e ela é muito feia. E eu coloco esse aparelhinho e vejo que não é tão feia assim. Por que eu vejo que não é tão feia assim? Porque a gente estuda as cores e as estruturas de todas as pintas. Aquele aparelhinho faz com que o pigmento dentro da pele, de acordo com a profundidade, a gente vê ele de cores diferentes. Então, quando o pigmento está lá em cima, ele fica bem preto. Quando ele está lá embaixo, ele fica bem azulado. Então, a gente tem ideia para saber aonde ele está. A melanina fica bem, a hemoglobina fica, o sangue, né, fica bem vermelhinho. A fibrose fica esbranquiçada. Já o melanoma vai ter uma série de estruturas que aparecem nele que a gente vê com aquele aparelho. Então a gente aumenta a suspeita ou diminui muito. Então às vezes eu olho para uma pinta, o paciente chega desesperado com uma pinta horrorosa, que às vezes é feia mesmo, tá? Tem tudo errado no ABCDE, eu pego o dermatoscópio, coloco, olho, só vejo características benignas e vou dizer, não, essa não é uma lesão suspeita, tranquilo, não precisamos fazer nada. Outras vezes a lesão é bem pequena e a pessoa vem para fazer acompanhamento, porque o pai ou a mãe já tiveram melanoma, a gente coloca o dermatoscópio em cada pinta e vê em pintas bem pequenas alterações que levam a gente a suspeitar e a gente descobre o melanoma ainda mais cedo, né? Nas mãos e nos pés, a gente conhece vários tipos de pintas pela dermatoscopia que são boas, que são benignas, tá? Essa aqui, por exemplo, vocês podem ver que a cor da pinta está toda dentro da linha de impressão digital. Isso faz que a gente suspeite de melanoma. Tudo bem que aqui não precisava da dermatoscopia, né? Porque a gente já via aqui sem o aparelho que é uma pinta bem feia, a gente já ia suspeitar bastante, tá? Mas ajuda bastante. Na unha, isso às vezes é um problema, tá? Porque a unha não reflete a realidade do que está lá embaixo. Então a dermatoscopia da unha, às vezes não é muito boa. A gente muitas vezes, para chegar a suspeitar se aquela lesão é boa ou ruim, a gente precisa fazer um quadradinho, rebater a unha aqui e ver aonde a pinta, aquela faixa de cor, está nascendo, lá na matriz da unha, para saber lá aonde é o tipo de pigmento, para eu decidir se vou fazer uma biópsia ou não. Então, vocês viram como vai aumentando a complexidade para a gente chegar e dizer exatamente se é um melanoma? Aqui, por exemplo, é uma pinta que parece bem feia, num primeiro momento. A gente fotografou e continuou acompanhando ela. E ela não se modificou ao longo da vida desse paciente. Isso significa que ela não é um melanoma. Então, outro jeito de fazer diagnóstico é acompanhando essas pintas, né? Então, a gente pode usar esse recurso com a dermatoscopia. E vejam que interessante. Essa paciente, eu que atendo ela há alguns anos, e ela tinha essa pinta no pé desde 28 anos, mais ou menos. E aí, esse padrão da pinta é um padrão que a gente chama de benigno. O pigmento está na faixinha das digitais, é bem distribuído, então a gente não tem necessidade de remover. E a gente continuou acompanhando a pinta. Alguns anos depois, eu até falei para ela, olha, sua pinta nunca mudou, você poderia até não acompanhar. Ela, mas eu gosto de acompanhar, então eu vou para examinar as outras e tal. Aí eu falei, tá certo, tem que examinar as outras mesmo. E aí, depois de muitos anos, eu já tinha até parado de fotografar a pinta dela todo ano que ela ia lá, porque não mudava mesmo, né? Para que eu ia fotografar? Aí ela chegou numa consulta e falou assim, doutor, eu vim para você ver minha pinta do pé de novo. Aí, quando ela tirou os sapatos para eu examinar e tal, ela deitou e eu vi 2 pintas. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, não, é que eu estou
eu só não tenho uma pinta no seu pé. Você tem duas. Ela, não, eu só tenho uma. Eu falei, não, você tem duas. E aí a gente ficou alguns minutos nessa discussão. E essa aqui era uma pintinha nova. E olha que interessante, ela já tinha um padrão de pigmento todo diferente, todo borrado, tá? E esse era um melanoma muito inicial. E quando ela é muito inicial, olha como é fácil para eu descobrir se é um melanoma mesmo. A gente usa esse aparelhinho, que é um punch, para fazer a biópsia. Rapidamente eu consegui tirar aquela pintinha. Olha que bonitinha, bem pequenininha, bonitinha nada, era um melanoma. Agora aqui, quando a lesão já é um pouco maior, para eu ter certeza que é melanoma e fazer a biópsia, já dá um pouco de mais trabalho. Tenho que remover a lesão por completo, tá? Preferencialmente sem passar a lâmina de bisturi sobre a lesão, tirando ela completamente. Removemos a pele toda, damos os pontinhos para fechar a pele, faz um curativo, que isso dói pra caramba, né? E aí aqui a gente chega num ponto mais importante ainda, né? Fazer a biópsia é tirar um pedaço de pele, mas quem dá o diagnóstico de melanoma é o exame anatomopatológico. É colocar esse pedacinho de pele num potinho com formol e mandar para o laboratório. No laboratório, ele vai fazer uma análise dessa, vai cortar bem fininho essa peça, fazer uma coloração especial para descobrir se aquilo é um melanoma ou não. E aí, nessa peça, ele vai medir a profundidade do melanoma. Então ele vai pegar a primeira camada e ver até onde o melanoma vai. Isso chama espessura de Breslow. Quanto maior a espessura de Breslow, mais avançado o melanoma é. Para vocês terem ideia, depois de 1 milímetro de profundidade, 1 milímetro é o primeiro risquinho da régua. Aquela régua, o primeiro risquinho é 1 milímetro. Depois de 1 milímetro, a gente já tem possibilidade do melanoma ter invadido gânglios linfáticos e ir para outros órgãos. Por isso, eu insisto que vocês são muito importantes para tentar diagnosticar enquanto ele é bem inicial mesmo, tá? Aqui, desse lado, uma pintinha bem pequena, que era um melanoma fino, e aqui já uma lesão na unha bem agressiva. Esse era um melanoma in situ associado ao nevo melanocítico intradérmico residual. Nevo, como vocês viram no vídeo, é o nome médico de todas as pintas. Então a gente pode ter pinta que se transforma em melanoma? Sim, por isso que é importante a gente acompanhar todas as nossas pintas. E a gente pode ter melanomas que surgem na pele aonde não tem pinta, né? Então é uma pinta nova, uma lesão escura nova que começou a crescer, tá? Então existem esses dois tipos de melanoma. E aqui o paciente foi tratado e esse é o final do tratamento e com índice de cura muito alto. Aqui já é aquele outro paciente que começou com, ele tem 80 anos, olha, falou que só viu essa lesão crescendo há 3 meses. Difícil, provavelmente estava crescendo há mais tempo e ele não percebeu, porque era um melanoma bastante avançado, tá? Aqui removendo a lesão inteira, tá? Era um melanoma com Breslow de 3,58 milímetros. Então eu falei que a partir de 1 ele já era perigoso, aqui tem 4 milímetros, tá? E ele já tinha comprometido os gânglios da região da virilha, tá? A gente não quer descobrir melanomas desse jeito. A gente quer descobrir aqueles pequenininhos, tá? Porque aqueles a gente tem certeza que o paciente vai curar. Só para finalizar, como que é o tratamento de cada um dos tipos de melanoma nessa fase? Então, quando o melanoma é bem inicial, a primeira coisa que a gente faz é só remover a pinta igual eu mostrei. Aí a gente mede o Breslow e vê qual a profundidade que ele atingiu na pele. De acordo com a profundidade, a gente faz uma ampliação de margem. Por que a gente faz isso? Porque o melanoma ele cresce igual um morango. Alguém já viu uma plantação de morango? Solta as raminhas, né?
o melanoma tem essa capacidade de ir crescendo na pele ali em volta. Então a gente tirou a pinta inicial, depois tira uma nova faixa de pele para garantir que ele fique curado naquele local. Isso a gente chama de ampliação de margens. Por exemplo, um melanoma de 1 milímetro de profundidade precisa de um pedaço de pele de 1 centímetro para cada lado da cicatriz. Tá? Depois disso, a gente pode fazer o que a gente chama de pesquisa de linfonodo sentinela. Linfonodo, eu falei que é a íngua, o gânglio, né? Cada área da nossa pele tem uma drenagem linfática correta, né? Então, o meu dedão do pé vai ter uma íngua aqui, que é a primeira que chega o que vem lá de baixo. Se eu injetar um corante ou alguma coisa radioativa lá embaixo, ele vai subir pelo sistema linfático e parar aqui. Se eu tirar esse linfonodo, eu vou ver se ele tem melanoma ou não. Isso chama pesquisa de linfonodo sentinela. É um jeito de descobrir se o melanoma saiu da pele e chegou lá. Isso a gente faz quando o risco é aumentado disso acontecer. E eu tinha dito que a partir de 1 milímetro isso pode acontecer. Depois disso, se chegou o melanoma aqui na virilha e pegou uma íngua aqui, talvez seja interessante tirar todas as ínguas dessa região. Outras vezes, às vezes isso não adianta tanto. Por quê? Porque ele já pode estar aqui e ter se espalhado para outras regiões. Tá? Então isso precisa ser discutido caso a caso com o médico cirurgião oncológico que vai cuidar disso. Existe também o que a gente chama de tratamento adjuvante nessa fase, que seria usar remédios de quimioterapia para tentar procurar células do melanoma que se espalhou por outra região e matar antes delas serem perceptíveis ou causar problema. Tá? Porque depois que elas causam problema, né, que elas já se instalaram em outros lugares, aí vocês viram que a gente precisa de quimioterapia, imunoterapia e todas as outras coisas que a gente usa para tentar curar o melanoma, mas muitas vezes a gente não consegue, a gente só vai fazer mesmo cuidado paliativo. Tá? Agora sim, né, vocês já sabem como descobrir melanoma e como que vocês podem usar esse conhecimento todo no dia a dia de vocês. A primeira coisa é, durante o atendimento do cliente de vocês, avalie atentamente toda a pele das palmas, plantas, dedos, unhas, procurando lesões pigmentadas. Né? Façam isso de rotina. Provavelmente vocês já façam, mas a partir de hoje vocês vão fazer com os olhos de lince. Né? Achou uma lesão? Aplica a regra do ABCDE, sem falar nada, na sua cabeça, tá? Para saber se com o ABCDE você acha que ela é suspeita ou não. Aí você fez isso, de repente você viu que é uma lesão muito suspeita de melanoma. Não desespera, não sai correndo e chama a amiga, tem um melanoma aqui, o que é que a gente vai fazer? Não faz isso, tá? Para, respira, acalma. Se vocês apavorar o cliente de vocês, ele não vai procurar ajuda, ele vai ficar com medo. Né? E tem outra, pode ser que não seja um melanoma. A gente viu no vídeo que tem outras coisas que alteram o ABCDE. Né? Então, respira primeiro. E aí vocês podem começar uma conversa sobre esse assunto. E vocês, no salão, onde vocês atendem, conversar o que vocês mais fazem. Então vocês sabem como puxar os assuntos. Tá? Mas eu vou dar algumas dicas aqui. Tá? Por exemplo, você pode falar, você sabia que tem uma pinta no pé ou na unha? A primeira pergunta, essa pergunta a pessoa não vai achar que você está falando de melanoma. Você só quer saber se ela sabia que tinha uma pinta ali. E de repente a pessoa responde sim, eu sabia. E só que você achou que ela era... Opa, desculpa. A pessoa disse sim, mas você achou que a lesão era suspeita. Né? Para onde tem que ir essa conversa? Para saber se aquela pinta está ali há muito tempo, né? Então desde criança, quanto tempo que você percebeu que essa pinta está aí.
Você já mostrou para algum dermatologista ou para algum outro médico? Faz quanto tempo que você mostrou? Por quê? Porque às vezes ela veio comigo com aquela pinta que era bonitinha e eu falei que não era nada. E ela subiu. Não fez igual aquela paciente que ia todo ano. E aí ela foi com vocês olharam e falaram assim: nossa, mas essa pinta é muito feia. Talvez ela tenha se modificado nesse período. E aí ela tem que voltar para descobrir. E tem outra possibilidade. Às vezes ela foi mesmo num dermatologista, fez tudo direitinho, e com a dermatoscopia a lesão talvez não fosse suspeita. E aí tudo bem. Mas vocês precisam saber disso. Até porque, na verdade, todos nós podemos errar também, né? Então, juntos todo mundo tem mais chance de acertar. Aí a gente pode continuar perguntando: ah, você acha que está aumentando? Ou no pé, você nunca nem olha para ela. Às vezes o paciente nem olha para o pé, né? Então como ele vai saber se ela está aumentando ou não? E aí, se tiver uma facilidade muito grande dessa conversa, vocês podem até chegar no ponto de falar: tem câncer de pele na sua família, você já soube, aí pode ir aprofundando. Cada um vai sentir com o cliente o jeito de tocar no assunto. Se a pessoa falar que não sabia, ainda é um pouco mais difícil, né? Porque a pessoa não sabia, você acabou de ver, você está suspeitando que é melanoma, e aí, talvez assim, você já, olha, veja que interessante, tem uma pinta aqui, faz muito tempo que você não vai no dermato, você acha que um dermatologista já viu, talvez fosse bom examinar essa pinta. Outra coisa que ele pode falar: vai ser muito importante observar essa pinta, pois ela não pode se modificar com o passar do tempo. Então, num primeiro momento, se não for uma lesão que está sangrando e tal, também dá tempo da gente ter esse período de observação, né? E a mesma história da família. Depois dessa conversa inicial, se a lesão for suspeita, recomende fortemente que seu cliente seja avaliado pelo médico dermatologista. Mesmo que ele já tenha ido, se você suspeitar muito fortemente, sugere de novo, principalmente se já tiver feito muito tempo. Se a lesão não for suspeita, se é uma pinta redondinha, bonitinha, está tudo certo, não tem nada errado no ABCDE, a pessoa falou que ela está lá há muito tempo, recomende que o seu cliente observe a evolução da pinta e faça isso junto. Fidelize o cliente também nisso. Mas não vai tentar tirar ela, né? Deixa ela lá. Se tiver oportunidade, aí sim, aqui é uma hora legal de vocês valorizarem o trabalho de vocês. Olha, eu fui no Juntos contra o Melanoma, conta a história, aí muda. Aí já conversou, já está todo mundo sabendo sobre o assunto, conta que vocês foram treinados, fala da importância de vocês serem podólogos que sabem disso, puxa a sardinha por seu lado mesmo, né? É importante fazer isso, tá? E muito cuidado, nunca tente resolver nada sozinho, porque melanoma é uma doença grave. Se a gente estiver junto tentando curar esses pacientes, a gente vai ter muito mais sucesso. O Juntos contra o Melanoma, como vocês viram, é uma iniciativa do Grupo Brasileiro de Melanoma. Essa é a atual diretoria. Vocês conheceram o Dr. Fábio Carvazan. Hoje a gente teve a oportunidade de estar aqui na sala escondidinho lá atrás, o Dr. Mauro Enokihara, que é o vice-presidente desse grupo, e também vice-presidente do grupo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ele está lá atrás quietinho, porque ele é quietinho mesmo. Mas ele foi um dos meus grandes professores inspiradores nessa jornada toda, e é um grande especialista em melanoma de unha no Brasil. E essa é a equipe médica por trás do grupo do Juntos contra o Melanoma, que possibilitou o desenvolvimento de tudo isso. E vocês viram uma baixinha também correndo para lá e para cá, que é a Júlia Garcês, que está aqui na frente, que ajudou a gente no desenvolvimento de tudo isso. Obrigado e juntam-se a gente, tá bom?